Se você acha que o One Piece é só sobre pirata procurando tesouro, sinto lhe dizer, mas você tá mais perdido que Adão procurando a costela no churrasco. Hoje a gente vai falar sobre como o One Piece tem influência direta em histórias bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E calma, não é teoria da conspiração. Não tô dizendo que o Oda virou padre, pastor ou que o Sunny vai atracar em Jerusalém. Mas as semelhanças são tantas que é impossível ignorar. Amém? Ô glória! Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal do Cabra Geek e segue a gente no Instagram pra rir dos memes e ficar por dentro da cultura pop. Cabra Geek! Caí no final, tá bom? Então lá tem atualizações diárias, né? Com notícias, curiosidades, enfim. Porque esse papo aqui vai render, viu, peste? Vamos começar pelo óbvio. Luffy, o moleque que nasceu ninguém, mas todo mundo enxerga nele o escolhido. Isso lembra quem? Exato, Moisés no Velho Testamento. Lembra lá da história, o bebê jogado no rio, que deveria morrer, mas acaba virando o libertador do povo? Luffy também é rejeitado pelo sistema, mas vai crescendo até se tornar o líder que inspira multidões. E se você reparar, a galera segue o Luffy não só porque ele é forte, mas porque ele traz uma promessa. Existe um propósito. Ele vive por um propósito e a jornada que ele trilha desde criança é inteira pela realização de tal. É quase messiânico. Jesus comia pão e peixe com os discípulos. Luffy devora carne com os chapéus de palha. Quando Moisés abre o Mar Vermelho para libertar os israelitas, é a mesma sensação da tripulação atravessando a montanha reversa, né? E entrando na Grand Line. Não é só uma viagem, é atravessar o impossível para buscar a Terra Prometida. Só que, no caso de One Piece, a Terra Prometida é o One Piece. E a gente tá há mais de 1000 e tantos capítulos nessa espera. Se o povo de Israel tivesse esperado o Oda revelar o final, meu irmão, eles estavam no deserto até hoje. Outro detalhe, lembra da Arca de Noé? Aquele rolê de enfiar todos os bichos no barco porque o mundo ia afundar? O One Piece tem a própria versão em Fishman Island, na temporada lá dos Homens-Peixes, com a arca chamada Noah. Né? Noé? Noah? Coincidência? Mas na boa, se você cria um barco gigante chamado Noah, que guarda a esperança de um povo, tá literalmente piscando a referência bíblica na nossa cara. E isso conversa direto com a ideia de salvação, preservar vidas quando tudo parece perdido. Só que em One Piece não tem pomba branca, tem um tubarão voador, atualização da versão 2.0. Uma nova linguagem para esse evangelho do Joy Boy, entende? Se entendeu, já deixa o gostei no vídeo, e se não entendeu, pode fazer o mesmo que tu vai entender. Confia em mim, confia. Amém? Agora presta atenção nessa. Quantas vezes Luffy foi praticamente crucificado e espancado até a beira da morte e voltou mais forte? A luta em Marineford é o ponto de virada do Luffy. Ele perde o irmão Ace, cai no fundo do poço e volta transformado. Isso lembra direto a lógica do Novo Testamento. Jesus morre, ressuscita e o mundo nunca mais é o mesmo. Luffy não ressuscita no sentido literal, mas cada queda dele vira um renascimento. O moleque é o exemplo perfeito de que 2 sacrifícios vêm antes da glória. Jesus reuniu os 12 discípulos para comer pão e vinho na última ceia. Luffy reúne sua tripulação em volta da mesa para comer carne e brindar. É quase o mesmo ritual, só que em vez de sacramento tem rodízio infinito. O detalhe é que a mesa em One Piece não é só comida, é símbolo de família, de aliança, igual a Bíblia retrata a mesa com um símbolo de comunhão. No fundo, comer junto é sempre o que une o grupo. Só muda o cardápio e a música, talvez. Se você olhar para o governo mundial em One Piece, é literalmente o Antigo Testamento do autoritarismo. Lei escrita na pedra, regra que não pode ser questionada, profetas perseguidos. É um reflexo claro de que a Bíblia mostra sobre reinos que se colocavam acima de Deus. Oda só trocou a idolatria de bezerro de ouro pelos dragões celestiais, que se acham deuses. E cá entre nós, os dragões celestiais são mais insuportáveis que o faraó no Egito. Pelo menos o faraó tinha pirâmides, contato com os aliens, né? Tô de brinks. Alô, Sérgio Sacano. É complicado isso aí, né, velho? Agora, se tem um arco de One Piece que é praticamente um livro bíblico disfarçado de shonen, o shonen é o Skypiea. Primeiro, a jornada. A tripulação literalmente sobe para os céus numa coluna de água absurda. Isso lembra direto a Torre de Babel do Gênesis. O homem tentando alcançar o céu com suas próprias forças. Só que em One Piece não é Deus que derruba,
mas sim a própria natureza testando a tripulação. E a moral é parecida, não é qualquer um que chega no céu. Tem que passar pelas provações. Chegando lá, o que temos? Um povo originário expulso da sua terra e um falso Deus dominando tudo. Isso soa familiar? É basicamente o Velho Testamento todinho, com Israel sendo constantemente invadido, escravizado, perseguido. Em Skypiea, os Xandias, que é o povo originário, são o povo prometido, que luta pela terra que originalmente era deles, mas que foi tomada pelo tirano Enel, o autoproclamado Deus. E Enel, convenhamos, é a caricatura perfeita do Deus falso bíblico. Você pensou que eu ia dizer Eminem, né? Eles parecem mesmo com Eminem. Inclusive, foi até a referência, né, do visual é o Eminem. Mas aí, voltando pro sentido bíblico, Enel é arrogante, sedento por adoração, usando o trovão como símbolo de poder, só que, como acontece na Bíblia com os ídolos, a queda dele é inevitável. O Deus falso sempre cai, e a esperança do povo sempre ressurge. É Moisés enfrentando o faraó, é Elias peitando os profetas de Baal. Só que aqui é o Luffy dando socão na cara de um narcisista que se acha que é raio encarnado. Outro detalhe é a promessa da terra sagrada, o Upper Yard. Isso é Canaã total. A terra prometida que foi tirada dos Xandias e que eles passam gerações tentando recuperar é Bíblia pura. Luta por território, resistência cultural, promessas de restituição. E a cereja do bolo, Luffy vence não por ser mais Deus, mas justamente por ser mais humano. Ele é de borracha, imune ao raio e mostra que a arrogância divina de Enel não vale nada contra a resiliência humana. Isso aí, pessoal, a gente está falando em característica da humanidade, tá? eu vou dizer que um cara que estica o braço é humano, né? Mas enfim, espero que você tenha entendido essa parte. É como se o texto dissesse: não é o poder sobrenatural que legitima, mas a justiça e a coragem. Oda jogou na nossa cara uma parábola do tipo: os falsos deuses sempre caem diante da humanidade que resiste. E quem entra no Novo Testamento de One Piece? A Revolução. Dragon, pai do Luffy, é tipo o João Batista anunciando que um novo tempo vai chegar e fazendo com que isso aconteça, dando até o momento um certo suporte e fazendo uma analogia em quem prepara o terreno para que o Messias derrube os poderes opressores. A narrativa bíblica sempre aponta para a libertação final, e é exatamente isso que a história de Eiichiro Oda constrói. A queda de um império corrupto para nascer um novo mundo. Não é coincidência que o próprio termo usado é o século perdido. A Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. One Piece tem o século perdido e a nova era que está chegando. E antes que alguém diga: ah, mas você está exagerando nas analogias? Minha cabra, até o diabo tentou Jesus no deserto oferecendo poder em troca de fidelidade. Em One Piece, o que são as Akuma no Mi se não a tentação pura? Você ganha poder absurdo, mas perde algo essencial. No caso, a capacidade de nadar. Troca de poder por liberdade. Quer mais bíblico que isso? Isso é a história, é a interpretação do Jardim do Éden, versão shonen. Queria trazer aqui para nossa reflexão especificamente dois personagens que, na minha opinião, darão através das suas derrotas os maiores ensinamentos filosóficos da obra de One Piece. Começando com ele que parece ter saído direto de um capítulo da Bíblia, é o Barba Negra. O cara é praticamente a soma de Saul com Judas. Igual a Saul, ele nasce pequeno, desprezado e vai crescendo até virar uma força que todo mundo teme. Mas em vez de usar o poder para guiar, usa para dominar. E como Judas, ele sempre foi o traidor infiltrado. Sorriu, compartilhou o pão, mas na hora H, o que é que ele fez? Apunhalou quem confiava. A própria ambição dele de pegar duas Akuma no Mi é um reflexo clássico da tentação bíblica. Querer ser mais do que humano, tomar para si aquilo que não deveria. Na Bíblia, Adão e Eva caíram pela fruta proibida. Barba Negra ainda não aconteceu, mas vou profetizar que ele cairá pelo desejo descontrolado de poder. É o retrato do pecado capital, só que com bigode e risada esquisita. Já o outro personagem que quero pontuar aqui no vídeo é o Imu, líder secreto do governo mundial. É a sombra mais bíblica de One Piece. Pensa comigo, na Bíblia, o Antigo Testamento fala de um Deus invisível, que governa tudo, mas que raramente aparece de frente para o povo. Imu é essa versão corrompida, uma entidade oculta, intocável, que controla o destino do mundo sem nunca ser visto. Só que, diferente do Deus bíblico, que guia pelo amor e pela lei, o Imu guia pelo medo e pela manipulação. É o falso Deus perfeito,
o príncipe deste mundo, como o Novo Testamento descreve o próprio diabo. Um poder oculto que ninguém pode questionar, mas que mais cedo ou mais tarde será revelado e derrotado. Amém? E convenhamos, a simples existência do Imu já é apocalipse puro. Ele é a besta escondida em cima do trono, esperando a hora certa de se mostrar. O Oda basicamente transformou o livro do Apocalipse em mangá e, lógico, ainda em construção. One Piece é que nem a gente, né, irmão? Estamos sempre em obra, construção. Então, resumindo, One Piece pode ser visto como um shonen de aventura? Claro, mas também pode ser lido como uma parábola moderna, cheia de ecos da Bíblia, seja no sacrifício, na esperança ou até no churrasco que substituiu a última ceia. E é isso que faz a obra ser tão grandiosa. Ela conversa com mitos universais, fala de fé, de libertação e de comunidade. O Oda já deixou claro esse compilado de inspirações de várias culturas antigas, modernas, referências e referências. É entretenimento, mas também é metáfora. Agora eu quero saber, você já tinha reparado nisso ou acha que eu tô viajando mais que serviço de entrega dos jornais e cartas, aquele News Cool? É os pássaros carteiros lá de One Piece. Então, os seus cabras e cabritas, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal do Cabra Geek, dá aquele like maroto, gostoso, supipa e ungido e segue a gente no Instagram para mais memes, curiosidades e notícias da cultura pop. Atualizações diárias lá no Instagram. Obrigado, valeu e até a próxima!